Então, o checklist ou a checklist, aí vocês decidem como é que querem chamar, é uma média de documentos que a gente encontra para determinado tipo de procedimento. Por que eu falo que é uma média? Porque, observe, de acordo com o caso concreto, pode ser que a gente exija um documento ou outro a mais, né? Ou até dispense alguns que estão no próprio checklist, porque não existe nenhuma hipótese em que você possa trazer reunir todas as condições de forma perfeita, né, todas as nuances. Até porque o checklist ficaria assim muito complexo e a gente tem que entender que a gente está lidando às vezes com pessoas que entendem realmente do direito, ou entendem da parte do despachante e talvez a gente possa estar lidando com pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento. Então não pode ser uma coisa tão rebuscada que ninguém entenda. Então assim, a gente busca fazer uma reunião de documentos com base no que está na lei, mas quando a gente pega a primeira análise, pode ser que a gente já peça uma documentação complementar, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que é casada, né? E aí você pede lá a certidão de casamento, porque aquele ato pediu para comprovar o estado civil da pessoa. Mas o ato em si, ele exige que você prove se você tem pacto antinupcial ou não tem pacto antinupcial, porque a questão do pacto vai influenciar aí na análise da documentação. Então, a prova do registro do pacto antinupcial no registro de imóveis é imprescindível, né? Então, às vezes, você vai acrescentar essa documentação também, que talvez não tivesse prevista lá no próprio checklist. Então, às vezes, no primeiro momento, você não coloca tudo, mas aí você vai, de acordo com a análise, pedindo algumas informações complementares e você chega no registro que a pessoa realmente está precisando. Mas vamos lá para o caso prático. Veja só, acontece muito, muito, mas sabe que é muito no dia a dia, de a gente mesmo apresentando o checklist, informando que aqueles documentos são essenciais, que não pode faltar, a pessoa ainda assim apresenta a documentação faltando. Eu até entendo, vou pegar o exemplo mais comum que tem acontecido aqui, que é o georreferenciamento, certo? O georreferenciamento, ele é um ato extremamente complexo, porque exige desde a análise da própria matrícula, né, para saber se ela está perfeita, se os elementos objetivos e subjetivos estão realmente ok na matrícula, né, estão em termos, e também exige que você analise a documentação que está chegando. Então, você, além de analisar a própria matrícula do imóvel, para ver se ela não está maculada, se ela tem, se está faltando algum elemento que ela entende como essencial, você também tem que analisar a documentação que chega, que é a certificação desse georreferenciamento, né? E junto com todos os documentos que compõem o georreferenciamento. Então, você apresentou um checklist lá para a pessoa, ela buscou cumprir tudo o que pôde cumprir, mas mesmo assim deixou algumas coisas em aberto. Acontece muito na prática de as pessoas reclamarem porque não estava tudo composto lá no checklist originário. Mas, gente, vocês hão de convir que cada imóvel tem sua especificidade. Cada imóvel tem uma história, cada imóvel tem um desenho, tem uma topografia. Tem imóveis que são cortados por rios, que vai ter uma análise diferenciada. Existem imóveis que são seccionados por estradas. Existem imóveis que têm como vizinho algum tipo especial de confrontante, que vai precisar de uma anuência específica, né, desse confrontante. Então, assim, nem todas as hipóteses a gente vai conseguir prever num mero checklist, né? Então, a gente apresenta o checklist, a pessoa entrega a documentação preliminar, faz uma análise, né, inicial e depois dessa análise, outros documentos podem ser requeridos. Acontece muito também das confrontações, né, não estarem de acordo com o que está lá na matrícula. Isso é muito, muito comum, porque no decorrer da vida do imóvel, os limitantes e confrontantes vão se modificando, porque as transações vão ocorrendo, as transmissões vão ocorrendo. O que que acontece? Quando você apresenta para fazer a certificação, você vai ter que justificar por que que hoje
que lá na matrícula, no leste, estava a pessoa A, e agora, quando você apresenta a anuência, você apresenta a pessoa B como confrontante do próprio leste. Então, por isso que existem os laudos complementares que são requeridos, enfim. Então, assim, no dia a dia, a gente sente esse desconforto das partes quando a gente pede uma documentação complementar, mesmo ela tendo cumprido o checklist inicial. Então, esse vídeo é mais para explicar que existem nuances, né? Existem características dos imóveis que tornam eles especiais, né? Diferentes. Então, não tem como você, numa única relação de documentos, exaurir todas as possibilidades que o direito traz de composição de um imóvel. Então, assim, mesmo você sendo diligente, mesmo você inicialmente trazendo a possibilidade de juntar documentação que o próprio cartório orientou, você tem que estar preparado para isso, para orientar o seu cliente, você sendo despachante, orientar o seu cliente, você sendo corretor ou advogado, de que é um processo complexo, que vai precisar de documentação complementar, ou que pode precisar de documentação complementar, e que tudo isso faz parte do processo. Então, assim, é muito comum no dia a dia a gente se deparar com essa situação, tá? Então, mais um caso prático trazendo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vão acompanhando aí, que todo dia eu vou trazendo uma novidade. Obrigada.